Aham. Sônia, eu queria agradecer muito nós estarmos aqui, né, na sua casa, na sua fazenda. Para a gente é uma grande alegria conhecer você, um prazer imenso. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. O nosso podcast, ele tem como objetivo mostrar as mulheres que estão fazendo a diferença no nosso meio, né, no nosso agro, no agro brasileiro tão pujante, tão importante, né? E somos mulheres muito fortes, não é, Sônia? Sim. E quando eu olho para você, eu vejo assim a força estampada, né, no seu rosto, na sua vontade, nas suas atividades, na sua história, na sua biografia, né? Então eu quero saber tudo, me conta tudo hoje. Quero Pois saber é. desde o princípio, assim, você já nasceu em fazenda, me conta tudo, de onde que você vem, se você é daqui mesmo. Bom, primeiro quero agradecer o convite. É uma alegria estar aqui com vocês, gravando, né? Falando um pouco, eu acho que quando você multiplica o que você aprende, os desafios que você venceu, você inspira outras pessoas a Sem continuarem. dúvida, é. Então, para mim é muito importante fazer parte de podcast, de entrevistas, de escrever, de falar e fazer também postagens para que as mulheres entendam que é a gente que decide, né? A gente que dá o primeiro passo para querer alcançar o nosso objetivo. Então, para mim é um prazer estar aqui. Fazendo acontecer, É né, isso aí. Sônia? Me conta, você nasceu onde? Bom, eu sou paulista, né, Paulista, olha da só. região de Ribeirão Preto. Eu nasci em Ribeirão. Ipuã, uma cidade pequenininha. Ah, Aos 6 anos, né, morava em fazenda com meu pai. Meu pai trabalhava numa fazenda. E eu comecei a entender de roça pequenininha, assim, entender vendo, né, e não entender sabendo o que se passa. Com 6 anos, meu pai já plantava arroz, feijão para a gente é uma se região alimentar, muito né? produtiva, né? Muito produtiva. E antigamente cada um plantava seu pedacinho de terra, né? E Aham. meu pai era meieiro, né? Porque ele trabalhava na fazenda e plantava a meia com o patrão. Depois nós mudamos para São Joaquim da Barra, eu tinha uns 6 anos mais ou menos. Meu pai continuou trabalhando em roça, minha mãe apanhando algodão. Às vezes eu ia para a roça com ela, às vezes ela me deixava com a vizinha. E aí foi indo, né? E eu comecei a estudar, fiz o primário, né? Que antigamente falava primeiro ano, né? Então, eu fiz o primário e logo depois eu passei na admissão, que você tinha que fazer um teste para fazer o ginasial. E eu passei e fui fazer o ginásio. E quando eu estava fazendo o ginásio, minha irmã, né? Minha filha dela ficou doente. E minha mãe falou: não, você vai sair da escola e vai morar com a sua irmã para ajudá-la. Para ajudar. Ah, meu Deus. Eu saí da escola, fui morar com a minha irmã numa fazenda também. E eu Lá em São fiquei Paulo ainda. lá em São Paulo, na região de Guaíra ali. Aí eu morei na região de Guaíra. Minha irmã morava na região de Guaíra, numa fazenda. E eu fui morar lá com ela. E tenho muitos amigos em Guaíra até hoje, graças a Deus. Eu adoro ir lá ver meus amigos. E fiquei lá por uns 4 anos. Eu saí de lá e não tinha 18 anos ainda. Voltei para a cidade, fui estudar à noite e trabalhar de dia. E aí começou a minha vida em empresas, né? Que eu comecei a trabalhar em casas de família, depois fui para um mercadinho de frutas e verduras. E depois eu fui vender móveis, e depois eu fui vender moto, e depois eu fui vender carros e motos. Uau! E foi assim, Isso ganhando né? a vida, estudando, trabalhando e se virando, né? Exato, eu acho que nós precisa crescer. Independente qual é o setor que você quer trabalhar, você precisa crescer, né? Então, eu fui assim, nos meus empregos, né, onde eu trabalhava, eu fui crescendo de cargo, assim, fui mudando e melhorando cada dia mais, apesar de não ter formatura de universidade, né? Mas eu aprendi muito. Eu imagino, uma experiência vasta, né? Mas muito legal, que experiência vasta, né? É. Mas aí já era uma cidade, você já morava na cidade. Isso. Aí, eu, até mais ou menos os 30 anos, né? Trabalhando assim em empresas, eu trabalhei em São Joaquim da Barra, trabalhei em Ribeirão Preto, trabalhei em Orlândia e Ituverava. De Ituverava que eu vim para Goiás. Que aí meu marido, né? Eu já conhecia ele, já tinha uma filha de 4 anos já. E ele falou assim: eu vou comprar uma terra lá em Goiás. Que o avô dele morreu e deixou uma herança.
Ah, E aí ele falou assim, eu vou vender aqui, vou comprar. Aí eu falei, onde você for, eu vou, né? Vou fazer o quê? Então vamos lógico. embora. Aham. Eu falei, só que tem um detalhe, eu quero morar na fazenda. Aí ele falou, tudo bem. E aí a gente foi negociando, foi procurando e achamos aqui e viemos para cá, para Goiás. Aí eu mudei, né, a chave. Aí eu virei produtora rural sem saber nada de produção rural. E aí, como é que foi essa mudança aí? Aí que eu falei agora, né? Como é que eu vou ajudar meu marido a administrar uma coisa que eu não conheço, né? Porque você pode administrar números, né? Mas você tem que conhecer o processo. Sem dúvida. E aí eu fui aprender, participando de palestras, dias de campo, fazendo cursos. Nós mudamos para cá em 1995. Em 96 a gente associou ao Sindicato Rural. E até hoje a gente é associado e dali para frente eu comecei a participar dos cursos. Mas eu sentia muita falta de um curso de administração rural, Uhum. porque é diferente. A Sim. pessoa pode entender de administração, mas é muito Aplicar isso no aplicar isso no agronegócio, agro, você tem que entender do agro, né? Então, aí eu senti uma falta. Até que apareceu um curso e eu fiz, chama Empreendedor Rural. E desse curso nasceram minhas planilhas, a minha gestão rural, e eu fui fazendo e fui mudando e fui organizando para que hoje a gente tenha essa gestão assim como exemplo. Eu falo que é um exemplo porque para nós o nosso tamanho de propriedade ela é muito útil. Né? E você só adapta no que você quer usá-la, né? Se a propriedade é pequena, se é grande, se é média, é só adaptar, porque quanto maior, mais processos, Mas né? é uma virada de chave, né? Você vir da cidade, né? Ter experiências profissionais totalmente diferentes, e aí você quis empreender no agronegócio, ajudando seu esposo. Realmente é uma mudança de mente, né? Mudou a cabeça. Muda a cabeça e muda também a parte de você lidar com a parte monetária. Por Sim. quê? Porque o processo de fazenda, eles são rendas específicas e tem datas específicas. Não é Sim. uma renda que você, em todo mês, Sim, você tem a renda, a não é ser o extremamente leite, né? Para quem sazonal. trabalha com leite. Aham. Mas as outras são culturas que ela tem um ciclo, né? Então, você planta milho, leva tantos meses. Você planta soja, é tantos meses. Então, as culturas, ela tem esse ciclo e você tem que acompanhar ali o custo, o cuidado para que ela produza, para que esse investimento tenha retorno. Então, é muito minucioso e você tem que entender, né, dessas culturas para você poder administrar bem. É verdade. Aí você já veio, começou com o cultivo de grãos, Não, a gente começou aqui com a pecuária. com a pecuária. Aí meu marido De falou leite, assim, de corte? aí meu marido falou assim, vou tirar leite. Falei, beleza. E eu não entendia nada, tá? De agro, de pastagem, de vaca, de nada, assim. Mas de administração eu entendo. Então, se você entende como aplicar um dinheiro, você vai fazer com que esse dinheiro aplicado ele tenha um retorno. Então, você tem que ter um cuidado ali no planejamento. E aí eu chamei ele e falei assim, então tá bom, você precisa de tantas vacas em lactação, você precisa de alimento para essas vacas, porque o que dá o leite é o alimento delas, e você precisa ter a rotatividade de piquetes para que essas vacas sempre tenham alimento e umas vacas que deem tantos litros no mínimo de leite por dia para ser que isso tenha sustentável. o retorno, né? Ah. Você já começou a falar que eu vou gastar muito dinheiro? Eu falei, já falei, já estou sendo bem real com você para você entender. E ele já tinha essa experiência de Ele tinha, mas não agronegócio? era igual eu queria que se fosse fazer, tinha que fazer. Porque Ele estava começando, ele junto com estava você. começando, porque ele tinha experiência lá do vô dele, da fazenda, aquela coisa mais primária, de a vaca dá leite a mais, tira um pouco e deixa do resto pro bezerro. Então, era aquele restinho de leite que sobrava das vaquinhas que eles usavam. Então, não era uma produção leiteira, né? E aí, menina, eu falei para ele, falei assim, então vamos montar o leite? Ele falou, não, é muito dinheiro, tem que investir muito e eu não tenho esse dinheiro. A gente não tinha realmente esse dinheiro. Aí a gente ficou com as 12 vaquinhas que a gente tinha herdado do vô dele. Vaca holandesa.
Não, vaquinha simples, comum. Comum, Como diz aquele outro, né? Sem raça específica. Sei. E aí a gente tirava leite igual, se sobrasse, que era mais, né? Que o bezerro não ia usar, a gente tirava aquele pouco de leite e foi usando aqui. Aí eu descobri que vender leite em casas era mais rendável. Então, eu ia para a cidade e entregava nas casas. Fiz uma clientela e vendia leite de casa em casa. Aí as mulheres, tem frango lá? Tem. Aí eu levava frango. Tem ovo? Bem Tem. como Levava acontecia ovo. no passado No mesmo, passado. né, Sônia? E eu fiquei 5 anos Olha. trabalhando assim, até fazer o curso de empreendedor rural. Porque o que aconteceu? Quando eu estava fazendo o curso, a gente fazia silagem para alimentar o gado. E os vizinhos falavam assim, nossa, mas seu gado é bonito, seu gado tá bonito no inverno, né? Nessa época assim que não chove, tá gordo, tá bonito, o que você faz? Não, eu dou silagem para elas de milho e tal. Aí os vizinhos começaram, você me arruma um pouquinho? Você me arruma um pouquinho? A gente vendia, né? Porque custava dinheiro, então. E aí a gente descobriu uma fonte de renda, né? Fazer silagem e vender. Então era uma das fontes de renda nossa, mas assim, tudo primário, assim, sem muito cuidado no custo, essas coisas tudo. Quando eu fui fazer o curso de empreendedor rural, eu falei assim, eu vou fazer com silagem. E aí eu fui, fiz a planilha de custo, né, para saber o que eu estava investindo ali, para saber depois por quanto vender. E foi uma das coisas assim que deu a virada de chave total na gestão da nossa propriedade. Foi aí que eu falei para ele, eu falei, agora a gente tem que saber tudo quanto custa para a gente saber por quanto pode vender, né, para não ter prejuízo. Ganhar dinheiro é uma questão de você ter uma porcentagem em cima daquilo que você gastou, né? Lógico. E aí a gente começou a trabalhar assim. A gente atende muitos produtores rurais, né? De todos os tamanhos, né? De todas as qualificações, experiências no agronegócio. O que a gente percebe que é uma coisa assim meio que padrão no nos nossos produtores, né? Nós temos 5 milhões de produtores rurais, né? Desses 5 milhões, 85% são micro e pequenos. 10% são médios, 5% são grandes. Então, a gente tem uma concentração imensa em pequenos produtores rurais, né? E o que você está me dizendo que é uma grande diferença que eu vejo na maior parte dos produtores? Falta de profissionalização, falta de buscar o conhecimento de como realizar aquilo de uma forma mais eficiente. Exato. Isso não quer dizer que eles não saibam fazer o que fazem. Sabem muito bem, né? Sabem plantar, eles sabem colher, eles sabem quando que a terra tem que ser adubada, quando que ela tem que levar o grão, a semente, né? Tudo isso ele sabe muito bem. Só que existe uma parte muito importante e relevante que você está me dizendo que foi a grande virada de chave e que a gente sempre traz essa conversa para que haja viradas de chave, né, nas fazendas, nas pequenas propriedades produtivas desse país, que eles possam entender que é necessário estudar, é necessário abrir planilhas, é necessário anotar coisas importantes, tirar um pouco da cabeça a gestão que é feita de forma assim tão bem feita, mas com pouca formalização. Exato. Pouca informação posta, escrita, Isso. né? E esse seu testemunho valida tudo isso que a gente tem falado muito. E assim, uma das coisas que eu vejo muito, e não é igual, tá, gente? Cada propriedade é uma realidade. Sim. Cada propriedade, cada produção agrícola, ela tem sua realidade por regiões, por municípios. Às vezes aqui em Ipameri, eu pago R$ 5 o litro de gasolina. Eu vou em Pires do Rio, é 6. Então, aí o custo já muda. Totalmente. Então, não adianta eu pregar uma coisa universal. Eu tenho que pregar uma coisa que eu falo assim, adapte à sua realidade. Então, quando eu fiz a aula para uma empresa, que as mulheres vieram tudo, eu quero. Eu falava, olha, eu vou te mandar a planilha em branco e você vai adaptá-la à sua realidade. Sim. Então, assim, se os outros me pedem, eu empresto, eu dou, eu passo para frente. Por quê? Porque a gente precisa mesmo, você usou a palavra certinha que eu usei com o seu Carlos, numa palestra que ele deu, eu falei, seu Carlos,
comece a chamar o produtor de profissional do agro. Ele é um profissional, só que Sim. ele não tem esse diploma de profissional do agro. Uhum. Então, todo mundo é doutor não sei o quê, advogado não sei o quê, dentista não sei o quê. Todos eles estudaram numa escola e formaram-se em profissionais. E o produtor, ele estudou ao vivo e a cores, apanhando e aprendendo, mas é um profissional muito grande e muito necessário para nós, para produzir alimentos. Outra coisa que nós, produtores rurais, quando eu busquei e assim, eu tenho, graças a Deus, eu tive essa consciência, é de ter o lado jurídico junto com a gente. Opa! Não assine um documento sem um profissional jurídico do seu lado. Por favor. Verdade. Por favor. É verdade. Nós não entendemos de leis. A lei, você lê, você entende uma coisa. A hora que o profissional te explica, você fala, não acredito. Eu estava entendendo que eu estava Totalmente certinho. diferente. Eu ia só assinar, eu ia ganhar muito dinheiro. Não, você vai ganhar se essa vírgula aqui fosse de cá, mas ela está de cá. Exatamente. Então, é prescindível hoje, nós precisamos ter um profissional. Eu tenho um profissional. Qualquer coisa que chega para mim, Obrigada. que tenha que falar assim, olha, você vai fazer esse contrato com uma empresa. Vou sim, depois que o meu advogado lê. Muito então, bem. Nós temos que mudar essas duas chaves na nossa vida, que é a de gestão e de acompanhamento jurídico nas nossas propriedades, no nosso trabalho, em todos os setores aí. Eu acredito que o produtor, né, ele não pode ter esses diplomas todos, né? Então, nem nós, que nem sendo produtor, também não podemos estudar para tudo que existe, né? Eu falo muito isso, que eu falo assim, o padre é para você confessar, né? O dentista é para curar sua boca, o médico é para cuidar do seu corpo, da sua mente. E o advogado é para te ajudar aí não errar. É verdade. E você está falando numa coisa que a gente vive todos os dias, né? O que a gente recebe lá no escritório? Produtores desesperados, muitas vezes em situações muito críticas, muito difíceis. Por quê? Porque faltou a parte mais elementar, que é saber o que está sendo negociado, o que aquele contrato está versando, quais são as características dele. Quando a gente fala, por exemplo, de operações de crédito, qual a taxa de juros, em que isso vai impactar no meu negócio, né? De que maneira que eu vou conduzir aquela contratação de modo que ela não seja muito pesada para o produtor rural e muito leve para a instituição financeira. Exato. Né? E aqueles contratos de arrendamento, os nossos clientes não têm contrato de arrendamento escrito, você acredita? Não, São verbais, né? E aí o contrato verbal, ele é um contrato que tem um monte de problemas, né? Podem surgir situações ali imprevisíveis, lides, né? Conflitos entre os contratantes, que como que você vai conseguir dirimir? Como que você vai conseguir resolver? E enquanto seres humanos, né? Estamos sujeitos a isso. Exatamente. Né? Mas ele é meu arrendante há muitos e muitos. E daí? Aí ele falece, vem os filhos, né? E querem interferir, as coisas mudam. Então, como é importante formalizar todas essas relações, como é importante dar atenção para esses mínimos detalhes que podem, no final, causar um problema grave, né? Eu falo muito que... Você está de parabéns. Não é só você ter o profissional, não é só ali para o seu... dentro ali da porteira, não. Porque tem o fora da porteira também, né? A hora de você vender, né? Sim. Você vai fazer um crédito rural hoje, o juro é tanto, mas você vai ler lá, tem a taxa não sei do que, a taxa não sei do que, a tarifa. Isso aí tudo entra no custo e as pessoas às vezes não fazem essa conta, tá? Então, para nós, produtores rurais, ter essa orientação é muito importante. E assim, eu não falo nem que é de fora da porteira para dentro. É a nossa procura para trazer esses profissionais para dentro da porteira para nos ajudar aí e melhorar ainda mais assim a comunicação, né, da gente com empresas, com bancos, com todas as outras instituições.
E aí você revolucionou o negócio do seu esposo, que era super primário ainda, né, bem antigo, e aí começou a ser inspiração para outras pessoas também, outros produtores, seus clientes, fornecedores. O que mais, assim, você acha que foi o grande impacto que você causou com todo esse conhecimento que você vem adquirindo e trazendo isso para a fazenda? Olha, quando eu comecei participar de eventos e de palestra e fazer curso e todas essas coisas, começou a mudar a minha mente. Primeiro muda você, né, para mudar os outros. Então, as pessoas às vezes acham que você tem que mudar, mas eu acho que começa de nós, né? É verdade. E aí eu comecei a profissionalizar a nossa fazenda, a torná-la a ser uma empresa. Uhum. E aí, quando eu modifiquei todo esse jeito de fazer essa gestão, a gente começou a ter lucro, a gente começou a fazer investimento, aí tinha um planejamento anual de investimento. Eu falava pro meu marido: o que que você quer comprar esse ano? Qual que é o brinquedinho que você quer? Porque meu marido ama máquinas, vocês vão ver que nós temos muita máquina pro tamanho de área que é aqui, eu acho muito, mas ele quer, né? E eu falo para ele, às vezes é dinheiro parado. Né? Então, eu preciso ter esse cuidado também, mas ele é mais. Então, para não brigar, a gente fala: vamos indo. Se precisar, né, começa a vender também, né? Porque é muita. Aham. Mas, assim, todo esse cuidado que a gente tem de falar assim: o meu planejamento esse ano é para comprar um trator que eu preciso. Então, você começa ali a fazer todo aquele cuidado de direcionar esse dinheiro para um trator. Então, como eu faço? Às vezes eu faço consórcio, às vezes eu faço financiamento de uma parte, pego um pouco de Sim. dinheiro. Então, você se planeja para investir, né? E o cuidado também na hora de produzir, né? Porque não é, você precisa das máquinas para produzir. Então, esse cuidado de comprar os insumos, né? Você tem que ver lá quantas sacas, né? Você está investindo ali para produzir. Porque você tem que saber sobre sacas, porque na hora que você colhe, você tem que saber se vai sobrar ou não, né? Uhum. Então, às vezes, um ano atípico, como nós tivemos esse ano, se eu tivesse gasto 50 sacas por hectare para produzir, eu não pagaria a conta. Uhum. Então, você tem que ter esse cuidado todinho na hora de planejar e de fazer essa gestão de fazendas. Você faz operações de barter? Você costuma Isso, fazer eu para fazer faço o plantio? barter, né? Eu faço barter ou crédito, né, de custeio, Sim. né? Aham. Eu faço, e aí eu uso muito o nosso banco principal, né, do nosso país, que eu ainda acredito que é o melhor banco que tem para o produtor rural. É que é responsável pelo maior É, volume de repasse, repasse. né, Então, assim, do eu Plano vou no Safra. outro, mas o dinheiro vem daqui. Então, Sim. eu fico Aham. aqui mesmo, né? É Aham. onde o dinheiro tá. Aham. Então, é muito bacana, porque eu tenho um envolvimento com esse banco desde 96. Uhum. A gente é cliente e faz tudo com eles. E muda profissional, muda gerente, muda tudo ali. E eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Então, na hora de você também negociar, é bom que você se entenda com o seu banco, a sua empresa que você vai comprar, que você compra insumos. Eu também sou muito fiel às empresas que são Parceiras, fiéis, né? parceiras com a gente. Então, isso também faz com que você faça com segurança, né, Sim. as suas compras, seus investimentos. Então, para mim fazer tudo isso, eu fui adequando ao nosso ganho, né? Por exemplo, se você ganha 50 mil, você não pode gastar 60, né? Você tem que gastar 40 para você ter uma segurança. É verdade. Então, eu fui fazendo tudo isso e nesse planejamento a gente foi investindo de lá para cá, quando eu aprendi, né, a fazer tudo isso, e a gente cresceu bastante. A gente cresceu 1000% aí Uau! em investimentos de máquinas Uhum. e também em solidificar, né, o nosso negócio. E como que foi essa migração do gado para a plantação? O que você está plantando hoje? Primeiro você vê a necessidade, depois a prioridade, aí você fala, bom, então vamos estudar isso aqui para ver o que que a gente precisa fazer, né? Ah. E aí eu falei para ele, eu falei assim, ó, o gado a gente vai
leite não vai investir, então deixa para cria, né? Cria a gente vende bezerro, porque também espaço, a gente não teria espaço para ir aumentando muito o rebanho. Então, o que a gente fez? A gente foi fazendo genética, né? De acordo com o ano que a gente ia mudando o reprodutor e as matrizes, a gente foi fazendo uma genética. Eu preferi ir para o lado do Brahman, que é um gado dócil e uma carcaça boa. Então, é um gado de bom rendimento. Então, eu estudei, fui fazer também cursos de pecuária para mim poder lidar com o meu rebanho. E nesses cursos de pecuária, eu vi muita coisa errada e vi muita coisa que eu consegui mudar aqui dentro da nossa propriedade, que hoje faz com que os nossos bezerros, eles tenham, vamos pôr aí, uns 20% de ganho em cima de outro bezerro qualquer. Então, eu vendo ele acima do valor de mercado. Sim. Por quê? Porque meu bezerro, ele é cuidado desde a barriga da mãe, que eu aprendi em cursos, do nascimento do bezerro. E outra coisa que eu não aprendi em cursos, mas que eu notei em cursos: não desmame seu bezerro com 7 meses. É um pecado. Você vai atrasar o desenvolvimento da sua cria. Porque ele não nasceu para ser desmamado quando ele está mamando. Né? Quando ele necessita do... Então, você tem que acompanhar a natureza também. Então, eu fui pela natureza do animal. E hoje, meus bezerros aí com 8 meses, que é quando ele desmama sozinho, que a mãe não quer mais ele ali no pé dela, ela fala, não quero mais. E você tira e fica tudo bem. E ele fica mais forte, ele fica muito, melhor, muito melhor. Imunidade alta. Ele já tá comendo, ele já tá ali ficando forte sozinho. E os meus clientes falam isso para mim, falam assim, olha, seu bezerro chega lá, ele continua desenvolvendo, ele não dá aquela parada. Porque o bezerro dá uma parada para ele retomar, ele gasta um mês. Porque ele foi para, antecipado o desmame, né? Então, ele para, aí ele vai gastar um tempo ainda para voltar. Então, isso daí eu faço aqui e eu falo para quem quiser fazer que o resultado, para mim, aqui com a minha genética que eu tenho aqui na fazenda, ele é muito bom. Eu tenho um ganho melhor nas minhas crias, né, que eu vendo. E comecei a fazer estação de monta, aí do gado eu cuidei assim. Aí eu falei pro Nilton começou a arrendar um pedaço da fazenda pro pessoal plantar. Aí chegou uma hora, eu virei para ele e falei assim, não vou arrendar mais não, eu quero plantar. Ah, mas eu quero plantar, eu quero ser dono do negócio ali, eu quero ser a produtora rural. E aí nós começamos a plantar soja, né? Já plantava milho para silagem, aí começamos a plantar soja. E, assim, é uma coisa que... As 3 coisas que a gente faz aqui na fazenda é feito com muito amor. As 3 coisas a gente faz com muito amor. Meu marido ama fazer isso, ele ama a soja, ele aprendeu a gostar, mesmo ele não estava querendo plantar soja, eu falei, não, vamos plantar. E a gente conseguiu aí nesses anos também ter boa produtividade, ter retorno, mesmo com o problema que nós tivemos esse ano, a gente teve retorno. Então, assim, eu acho que essa parte de gestão e profissionalização do produtor rural é que vai mudar muito o nosso setor no Brasil e vai crescer muito. E a mulher tem um olhar diferenciado para esse lado, né? Você acha? Eu acho. O que você acha, assim, que a gente consegue fazer de uma maneira diferente, utilizando as características próprias que nós temos? Eu acho que a mulher, ela cuida do início, do meio e do fim. Então, o homem não, ele cuida do começo e já quer ver o resultado. Então, essa parte do meio do negócio do amadurecimento, aí, daquele cuidado que tem no desenvolvimento de todo o processo, a mulher tem esse olhar e ela tem mais paciência para ver isso, para cuidar disso. Então, eu acho que é esse que faz a diferença. Não que o homem não saiba fazer, mas junto ali, que nem nós trabalhamos aqui na fazenda, eu e meu marido, a gente trabalha junto, discute junto, resolve junto. Eu mando sozinha, mas ele obedece. Brincadeira. A gente discute e resolve e dá tudo certo, sabe? E foi assim... Uma parceria, né? É uma parceria que foi uma seleção natural. Ele com as máquinas, com a parte técnica da fazenda e eu com o dinheiro. Já pensou eu com o dinheiro todinho só na minha mão? Então, é aí que veio os resultados, sabe? Porque eu sei administrar bem a parte monetária e ele sabe cuidar bem da parte técnica.
E deu esse Muito bom. resultado bom. Muito bom. Mas você sabe que é princípio da liderança, Sônia, você liderar com as melhores ideias. Né? É um princípio básico da boa gestão, da boa liderança. Não necessariamente eu que sou a líder, eu concentro em mim todas as boas ideias. Não, Não. pelo contrário, né? As ideias elas são compartilhadas entre aquelas pessoas que estão ali à frente. Né? Exato. Então, o melhor líder, o melhor gestor é aquele que aproveita essa parceria, essa comunhão de ideias que juntas fazem alguma coisa ter muito sucesso, né? Essa sua história é inspiradora por causa disso. Agora me diz uma coisa, você é mãe, já me contou, né? Que você é mãe. Como é que você conseguiu assim conciliar? Porque a maternidade, ela exige dedicação, exige tempo, exige um cuidado muito especial. A sua filha foi criada aqui junto na fazenda, subindo dos cavalos, te ajudando. Como é que foi isso? Pois é, eu falo para os jovens de hoje, assim, a semana não te impede de fazer nada na vida, não. Principalmente hoje. Antigamente era pior, tá? E as mulheres conseguiam ter 16 filhos, Imagina, que nem meu pai como é que teve, conseguiam, hein? né? Conseguiu. Elas conseguiram. Elas cuidavam do marido, cuidavam da casa, costurava. Minha mãe que fazia roupa, né? Ajudava o marido na roça. Sim. Eu fui há pouco tempo, não faz tempo não, numa comunidade que nós temos aqui perto de Catalão. E as mulheres continuam fazendo a mesma coisa, cuidando dos filhos, ajudando o marido, indo para a roça, os meninos trabalhando igual a gente trabalhava também, nós crianças. E lá tá indo, tá tendo. O que falta um pouco, eu acho, é você se acomodar. Sabe? Ah, não, mas eu tenho que cuidar do meu filho, porque não sei o quê. Não é para você não cuidar do seu filho. Você tem que planejar o seu dia. Planeje o seu dia ali junto com a criança, sabe? A criança hoje, é diferente. É melhor. Hoje, cuidar de uma criança é muito melhor que antigamente. Tem andador que eu punha minha filha no andador e ia limpar a casa. Porque eu que limpava a minha casa, limpo até hoje, né? Mas eu punha ela no andador, ia limpando a casa e ela ali junto comigo no andador, para lá e para cá, eu cuidando dela e limpando a casa. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta um pouco de praticidade. E hoje, assim, as mães falam, mas eu não quero ficar longe do meu filho, eu vou tirar os 2 anos aqui para cuidar dele nos primeiros 2 anos. Ninguém te impede de fazer isso. É uma escolha. E eu acho bacana quem faz isso. Eu tenho uma amiga que fez isso. Ela falou, não, eu fiquei 2 anos sem fazer luxo, nada. né? É uma E fui maravilha. cuidar dos meus filhos. E agora meus filhos estão com 2 anos, pus na escola e vou voltar a trabalhar, vou voltar a fazer o que eu fazia. Então, assim, é uma escolha. Mas estude bem a sua escolha, planeje bem. Tenho certeza que ter filho não impede de você ser uma grande mulher, de você fazer muita coisa. Eu aqui, morava na fazenda. Meu marido, além de trabalhar aqui na fazenda, ele fazia serviço para os outros, nas outras fazendas. Minha filha pequena, eu fazia almoço, limpava a casa, lavava a roupa, cuidava da minha filha, levar na escola, buscar meu marido. Meu marido ligava e falava assim, quebrou aqui, traz a peça para mim. Eu catava minha filha e jogava dentro do carro. A gente passou em cada lugar, eu falava, Jesus, eu não tinha juízo, não. Eu passava em pontes, que era 2 pau, assim, eu passava com o carro. Eu não sei como é que eu não caía lá de cima. Hoje eu não passo. Corajosa. Hoje eu não teria coragem de passar naquela ponte. Então, assim, você faz? Sim, você faz, mas você tem que ter disposição. Isso. Sabe? Coma bem, durma bem, para que no outro dia você acorde com aquela disposição de um dia ser legal, meu dia vai ser bom, eu vou trabalhar muito, vou ter resultados, vou buscar, vou ajudar, vou fazer o que eu puder nesse dia. Estou cansada, 9 horas da noite. Vai dormir, toma um banho, dorme, no outro dia você acorda boa de novo e vai mais um dia. Aonde você arruma energia? Eu acho que a energia que a gente tem, ela é de receber um carinho, assim. Eu recebo muito carinho das pessoas. Soninha, obrigada, viu? Essa postagem sua era o que eu precisava para hoje. Soninha, obrigada, você mandou bom dia para mim. Um bom dia bem carinhoso, com coraçãozinho. Obrigada, eu precisava disso hoje. Soninha, você me ajuda? Eu preciso resolver um problema aqui, você me ajuda? O que é? Qual é o problema? E eu acho que deu para você perceber que você chegou aqui, eu atendi o telefone umas 3 vezes aqui e precisei tirar ele de longe de mim para mim poder fazer o trabalho aqui com você. Então, você dá atenção para as pessoas, não tira seu tempo.
você ganha tempo com isso, porque você aprende também. E essa energia, ela vem da outra pessoa. Você capta de outras pessoas energias positivas. E que legado que você deixou para sua filha, né? Que mãe aguerrida, lutadora, né? Que assume ali o seu compromisso. Eu acho que a gente está precisando assumir responsabilidades. Muitas. A gente começou a criar os nossos filhos com tantos adereços, tantas coisas, que eles começaram a ficar moles, né? Começaram a ficar preguiçosos e deixar, não. Então, hoje, uma filha já não quer mais ajudar a mãe na cozinha. Nem as mães querem ir para a cozinha, que dirá as filhas, né? Então, olha o que você ensinou para sua filha com sua maneira de viver, com a sua maneira de enxergar a vida, né? O seu ponto de vista. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E, de verdade, a gente precisa de inspirações assim, viu, Sônia? Para a nova geração, né? Para as novas mães que estão enfrentando agora esse momento da maternidade, que não é um momento fácil, você tem que se descobrir também, né? Nasce uma criança e nasce uma mãe também nasce uma mãe né? junto. E sem, como é que fala? Sem manual. Sem manual. Exatamente. O negócio ali. E cada mulher é de um jeito. Não adianta eu falar assim, mas ela é mais mole que eu. Faz no tempo dela, entendeu? Cada um tem seu tempo, seu time ali de despertar, de falar. Mas precisa ter coragem. Eu falo assim, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa falar assim, não, mas eu sempre fiz isso, por que eu não vou fazer agora? Vamos fazer sim. Então, assim, é de você, sabe? E a minha filha, quando pequena, eu ia fazer compra, eu levava ela pequenininha no supermercado, né? E aí eu falava para ela, vamos olhar a data de vencimento? Vamos ver o que contém os ingredientes desse negócio que a gente está comprando? Aí tinha 2 marcas, uma mais barata e uma mais cara. Eu falava assim, hoje a gente vai experimentar essa mais barato. Se for boa e o retorno de custo-benefício dela for bom, a gente vai ficar usando ela. Isso é uma aula da vida real. Aí eu falava assim, se acaso eu precisar usar mais essa marca aqui para cobrir o que a outra fazia, a gente vai voltar para a antiga. Então, testes na vida da gente, isso é só um exemplo que você precisa ter na vida. Às vezes você fala assim, não quero não vou fazer. E às vezes aquilo ali que te vira a chavinha que você vai mudar a sua vida. Então, eu falo assim, arrependa-se de testar, de fazer, de tentar. Mas de não fazer é difícil, porque você nunca vai saber o resultado final daquilo, né? Então, eu sempre fui de orientar minha filha de custos das coisas e também de etiquetas. Filha, a etiqueta custa R$100, a blusinha custa 10. Então, você está pagando 110, 100 da etiqueta e 10 da blusinha. Então, não se esqueça que essa blusa aqui faz o mesmo efeito dessa daqui, que é cobrir seu corpo. O né? que tem mais valor, né? É o nome que está na etiqueta ou a própria roupa, né? Então, assim, mãe, mas o tênis eu tenho que comprar de marca, porque tênis é uma coisa que tem que ser uma coisa que dura mais. Tá bom? Então, vamos comprar aí. Qual que é a mediana? Né? Vamos comprar um tênis tal. Então, ela é fiel também a uma marca que ela compra desde quando ela usou o primeiro. Então, eu acho assim, você vê o custo-benefício daquilo que você vai investir e se compensa. Se compensa, investe. E não necessariamente as marcas mais caras são os melhores produtos. Até tem uma história muito interessante da Louis Vuitton, que é uma marca conhecida, né, internacionalmente, e que as réplicas chinesas fizeram a Louis Vuitton melhorar o processo produtivo, porque as réplicas estavam ficando de melhor qualidade que a própria Louis Vuitton. Olha só. Então, eles tiveram que rever matéria-prima, rever processos produtivos para melhorar, para que pudesse acompanhar as réplicas chinesas, né? Exatamente. Então, não necessariamente a melhor marca é o melhor produto. Exato. A gente busca o melhor
melhor produto ou a gente busca o status, né? O que a marca oferece, né? A questão ali da visibilidade da marca, né? Exato. E isso é importante, porque a gente aprende a dar valor ao que tem valor. O que O que tem valor é o produto, né? Não Exato. necessariamente. É óbvio que a gente tem marcas aí que realmente se dedicam a fazer um produto de excelentíssima qualidade. E ele tem que ser valorizado, obviamente. Né? Tem produto que é questão de você ver a durabilidade. Eu falo sempre isso, você vai comparar a durabilidade do produto, né, que a qualidade dele ali te dá uma segurança que ele vai durar, aí você fala, não, tem que ser esse aqui. Exatamente. Né? Agora, se é uma coisa que é passageira, né, uma coisa que ali não vai fazer tanta importância na durabilidade, no tempo de uso, no tempo de tudo, não, aí, né, você tem que pensar bem antes de investir mesmo. É isso mesmo. E nesse mundo aí masculino, como que você se virou? Como é que você se impôs, né, nesse mercado que é predominantemente masculino? Como que é a sua vivência nesse mundo do agronegócio? Me conta, você sentiu alguma coisa, algum preconceito? Eu vou contar desde quando eu mudei para cá, né? Que não tinha mulheres no agro. É verdade. 1995, se você pegar fotos de eventos, de empresa, de palestras, de curso, vai na universidade, pergunta quantas alunas mulheres tinham e pergunta hoje. Né? Verdade. Então, deu um pulo, uma diferença muito grande nessa abertura para a mulher. Não que eu tenha, assim, feito uma diferença grande, que eu sei que eu fiz, mas não nem tanto, assim, que as pessoas às vezes exageram um pouco, né? Mas, para você ver, eu ia nas palestras, eu e meu marido. As moças que tinham lá, aquelas moças que entregavam um papelzinho, ou que faziam inscrição, ou que você... Então, essas eram as participantes mulheres que tinham nas palestras. Eu ia aprendendo quase nunca. Como produtora rural, para aprender. E eu gostava de sentar na frente, né? Meu negócio de palestra, eu sento na primeira ali para ninguém conversar comigo, porque ali o palestrante fica vendo, né? Então ninguém conversa. Então eu gosto de sentar na frente por causa disso. Senta no fundão, começa aquele bate-papo. Aí eu sempre fiz perguntas para os palestrantes e sempre me tornei amiga dos palestrantes, porque depois da palestra eu ia lá tirar dúvida. Então, eu comecei a participar muito junto com meu marido, e quando meu marido não podia ir, ele falava assim, vai você. E eu ia. Aí os outros falavam assim, mas e você lá no meio daquele monte de homem? Mas eu não fui lá para ver homem. Eu fui lá aprender, eu fui lá estudar. Então, eu não tinha olhos. Se algum homem me olhou de torto, o que essa mulher está fazendo aqui? Porque ninguém nunca teve coragem de falar para mim também, né? Porque eu sei também me defender. Mas você vai lá para prestar atenção naquilo que você foi aprender. Se você começar a prestar atenção nos homens, você não está lá para aprender o que foi aprender, né? O que foi ser falado lá. Então, aí começou também a ter mulheres na agronomia, né? Uns 5, 6 anos depois que eu estava aqui, abriu a universidade aqui em Pameri. Eu não lembro se foi 6 anos ou não lembro mais a data, mas quando abriu a universidade aqui, aí tinha 3 mulheres na turma, depois passou a ter 6, e hoje eu acho que é maioria a turma de mulheres, né, de agronomia. A gente é parceiro da universidade, eles fazem estágio aqui na fazenda também, eu acolho os estagiários há mais de 10 anos aqui. Muito legal isso. Então, por ano, toda a safra tem, e a gente faz essa troca. Quando começou a ter mulheres e comecei a ser atendida por mulheres aqui na fazenda, eu falei, tá mudando as coisas, né? Graças a Deus. E eu não parei e comecei a ir para o campo junto com turma de homens ver produção, e meu marido às vezes ia, às vezes não ia, eu ia lá e o pessoal já chegava, dona Sônia, vem cá, dona Sônia, toma um café aqui com nós. Então, assim, eu acho que é a maneira que você olha as coisas também faz diferença, a maneira com que você chega. E outra coisa Sua postura, né, Sônia? Sua postura. E a outra coisa que eu notei muito, assim, é que eu chegava numa rodinha de homens, eu sabia conversar.
Vamos falar de agro, vamos falar de milho, vamos falar de soja, vamos falar de animais, né, de Conversas pecuária. construtivas, né? Construtivas. Então, assim, se eu não sabia, eu ficava ouvindo assim e perguntava. Falava, escuta, você falou sobre plantar soja genérica ou convencional. Eu quero saber a genética, onde é que entra aí, que melhora para mim? Você me ajuda? Então, assim, você tem que ser humilde também para mostrar que você não sabe, que Uhum, você quer aprender. uhum. Então, eu fiz muito isso. Por exemplo, a primeira vez que eu fui conhecer fórmulas de adubo, eu perguntei pro rapaz, ele começou a rir. Eu peguei e comecei a rir junto com ele, né? Eu falei assim, é engraçado, né? Uma mulher do agro não conhecer adubo. Por isso que eu tô aqui, eu vim aprender. E aí ele ficou sério e foi me explicar. Então, eu acho que também se eu quisesse ficar brava com ele, eu ia arrumar um inimigo, né? E eu comecei a rir junto com ele. Eu falei assim, olha, eu não entendo nada de fórmula de adubo e eu queria que você me explicasse essas fórmulas aqui. E ele olhou para mim, né? E falou assim, como assim? Uma produtora rural não sabe nada? Não sei, vim aprender. Aham. E é esse o caminho. Você não sabe, você vai aprender. Você vai conversar. Só que tem que ter a humildade de falar que não sabe também, né? Lógico, é. O pressuposto para você conhecer alguma coisa é não saber antes, né? Não É, conhecer antes. é verdade. Então, isso mesmo, É. muito legal. E me conta, você faz parte de associações e movimentos de mulheres no agronegócio? Como que você começou a entrar nesse mercado e o que que isso gerou para você como profissional do agro, como mulher, como incentivadora de outras mulheres também nesse mercado? Eu acho que é porque eu sou muito participativa, né? Assim, eu sou inquieta. Para mim, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar movimentando, eu tenho que Na estar fazendo alguma atividade. coisa na atividade aí. E eu comecei no Sindicato Rural aqui de Goiás, né? Aqui de Ipameri, precisamente. Eu participando de muita coisa, né? Como eu estava te falando, palestra, dia de campo, e o sindicato sempre faz muito essas coisas, e eu ia. E aí eles me chamaram lá e falaram assim, dona Sônia, a senhora é muito participativa, vai ter um evento em Goiânia para mulheres do agro, e só para você ver o tempo que faz, a Hum. Cátia Abreu era goiana, tá? Ela era da Federação de Agricultura de Goiás ainda, hein? Olha Uau! o tempo que faz que ela tá lá no Tocantins, né? É. Então, ela fez essa reunião de mulheres em Goiânia e eu fui representando o Sindicato Rural de Ipameri. Me convidaram a ir lá representar. E lá eu fiquei conhecendo várias outras mulheres de várias outras cidades, que são minhas amigas até hoje, desse encontro. E conheci e falei assim: e agora, né? O que eu vou fazer com esse monte de informação que eu tive aqui sobre nós, mulheres, a sermos as protagonistas da nossa história? Sim. E aí eu voltei para Ipameri, cheguei no sindicato, falei, olha, foi falado, porque eu fui lá dar satisfação, né? Porque que eu fui fazer lá, o que que aconteceu? Cheguei lá, falei, aconteceu isso, isso e isso, e ela pediu para que os sindicatos formem comissões de mulheres, para que essas mulheres repassem os conhecimentos, o que elas sabem, o que elas puderem ajudar uma outra nos sindicatos rurais. Ele falou assim: então, a senhora forma aí a comissão? Eu falei: Vocês que têm? Não, é assim, a senhora que foi lá, a senhora que forma a comissão. Eu falei: então tá. Chamei duas amigas, falei: vamos formar a comissão aqui, vocês topam ir comigo? E aí formamos a comissão. E começamos a mexer o doce, né? Trazer mais mulheres, participar mais, sabe? E tá ali junto com os homens dentro do sindicato rural. Uhum. E isso faz um pouco de ano, que eu não vou lembrar agora, mas foi na época da Cátia ainda, aqui em Goiás. Preciso até rever isso aí para ver que data que foi. E aí a gente começou a fomentar, né? Trazer mais mulheres, aí trazer mais cursos para essas mulheres, para elas Uhum. participarem mais. E foi aumentando ainda mais toda essa participação. E com essa participação minha no sindicato, eu conheci várias mulheres que eu ia representar a comissão em eventos. Aí eu comecei a ir no Dia de Campo da Santa Brígida, que começou em 2006, né? O Dia de Campo aqui em Goiás. E conheci outras mulheres, conheci homens que me ajudaram muito, que são meus amigos até hoje. Eu falo sempre o seu Roberto Rodrigues e o Francisco Maturro. Gente, eles são meus amigos assim do coração mesmo, que eu conheci começando a participar aqui em Goiás, né, da Fazenda Santa Brígida, que é uma referência também em ILPF aí para o Brasil e para o mundo.
Ô, Sônia, você falou sobre a Santa Brígida e você faz parte do ILPF, já está fazendo? Como é que está esse processo? Pois é, foi uma grande referência para mim a Santa Brígida, né? Que eu aprendi lá a integração lavoura-pecuária e como a preservação de meio ambiente é muito importante para nós, né, Fundamental. produtores rurais aí, que teve o Código Florestal, que foi aprovado, eu fui em Brasília participar dessa votação que foi lá, assim, Mesmo? ter os produtores lá participando disso era muito Sim. importante. Então a gente foi também para Brasília, mas eu sempre gostei muito da natureza. Então, assim, de preservar, de cuidar, né? De ter árvores frutíferas, de ter flores. Então, assim, eu comecei a. Quando eu mudei para cá, eu já comecei a cuidar disso, mas a intenção não era ser a mulher da preservação, né? A Aham. Não intenção com era. essa bandeira, né? Exato, sem essa bandeira. Aham. Era coisa que eu gosto de fazer. Então, eu fui fazendo, fui plantando, fui melhorando o que a gente já tinha, e eu descobri quando a gente mudou para cá, que tinha uma erosão muito grande aqui na fazenda, e eu fiquei preocupada, porque a erosão, ela assoria os rios, né? A terra que vai saindo da erosão vai indo para os rios e vai assoreando e fica, bem dizer, ralinho, né? A Uhum, água ali. uhum. E eu falei pro meu marido, falei, nossa, bem, eu tô preocupada com aquele buraco lá. E era grande, gente. Meu marido falou que ele é 30 metros de profundidade, pra vocês verem, Mesmo, 30 metros é bem muito, profundo. muito fundo mesmo. Aí eu falei assim, vamos lá. Aí fomos lá, olhamos, né? Eu falei, nossa, que tristeza, né? Ver aquele tudo vermelho, assim, não ter uma planta, nada. Eu falei, eu vou arrumar isso aqui. Aí eu tinha um compadre que trabalhava aqui com a gente na época, ele vinha uma vez, duas vezes por semana, fazer algum servicinho aqui pro Nilton. E aí eu falei para ele, falei, compadre, eu lembrei de uma técnica indígena que eu li não sei aonde, que para recuperar assim erosões, essas coisas, a gente joga terra com barro com sementes nativas do lugar, né? E Sim. árvores frutíferas também. Eu falei, vamos fazer isso? Vamos. E aí eu e ele fazia aqueles. Levava a água, porque carregar o balde de coisa era difícil, né? Aí meu marido levava lá com o trator a água e a gente pegava a terra lá com enxada e as sementes, né, das plantas daqui, nativas. E a gente misturava ali e jogava lá dentro. Aquele barro com a mão, assim, ia jogando, fazia aquelas pelotas e jogava. Hoje lá é uma nascente, foi recuperada toda a Meu erosão, Deus, não que temos mais legal. erosão lá. Isso para mim, assim, também foi uma dádiva, E né, qual o assim, intervalo de recebida. tempo que você conseguiu recuperar essa Ai, área? levou uns 6 anos. 6 anos. 6 anos, até começar a ficar bonitinho, assim, Aham, sabe? E hoje aham. lá é morada dos bichos, né? Eu falo que os bichos amam ficar lá porque tem água e sombra e frutas, né? Então, para mim, foi muito bom isso. E E isso que aí, te trouxe a certificação ambiental? não, aí que vem o negócio. Aí eu comecei, a gente, quando começou a cultivar a terra aqui, plantar soja, a gente já começou com integração lavoura-pecuária pedaço pequeno. Meu marido, não, é muito caro. Ixi, não vou fazer isso, não. Vai fazer. Vamos fazer um pedacinho, se for bom a gente aumenta e vai aumentando. Então a gente começou com 3 hectares Uhum. e fomos aumentando. Integração, lavoura pecuária, cuidando do solo ali, fazendo cobertura e tal, e fomos, né? E aí, muitos anos depois, que isso foi em 2020, só para você ter uma ideia, o tanto de ano que foi, né? Para a gente ser convidado a participar de programas de certificação, né? Hum, E eu sempre falava pro meu marido, eu falei, daqui uns anos, quem não for certificado não tem para quem vender, porque as empresas só vão comprar quem tiver selo, quem tiver certificado de produção sustentável. Eu sempre falava isso para ele. E aí eles convidaram a gente para participar de um programa chama PRS Cerrados. A minha agrônoma que nos atende aqui, atendia na época, hoje é outro, porque nós temos todos os profissionais aqui para ajudar a gente a produzir, viu? Carla, hum. às vezes as pessoas não. Multidisciplinares, né? Porque a gente precisa, né, de Lógico, sem profissional. dúvida. E aí ela falou assim: ó, tem uma moça que trabalha com certificação de um programa e tal. Eu posso trazer ela aqui? Eu falei: você não pode trazer, não, porque você está trazendo mais serviço para mim. Não vem trazer, não, que é mais serviço, eu não quero, não. Não, dona Sônia, não é serviço, não, a senhora vai ver, é um programa legal, que não sei o que. Eu falei, não, Camila, por favor, não quero mais serviço, não, porque minhas planilhas já dá bastante trabalho. E ela foi insistindo, eu falei, não, então fala para a moça vir aqui apresentar para mim. E a moça falou, e eu olhando para ela assim, falei, Jesus Cristo,
vou querer isso não. E ela falou, tadinha, chama Tatiane, é minha amiga hoje, mora lá em Rondônia, e acho que é Rondônia mesmo, que mudou lá para o Mato Grosso ou Rondônia, alguma coisa assim. E ela foi embora, disse que eu que mandei ela embora daqui. Aí, depois eu conto. Aí eu falei, ela veio, apresentou, eu falei, tá, você me manda no WhatsApp todo esse material? Ela falou, mando sim, mandou. Aí eu tinha uma amiga que trabalhava no Ministério da Agricultura, eu peguei e mandei, falei, Mariane, faz favor, lê para mim isso aí, porque eu não entendo nada desses negócios e eu não adianta eu ler que eu não vou entender. Ela falou assim, você não viu meu nome aqui não, né? Eu falei, não, eu não li, né? Tô mandando para você ler. Seu nome tá aqui? Ela falou, tá. Falei, então não precisa nem ler, vou fazer. Eu fiz por causa da minha amiga. Participar de um programa que é até hoje, vai terminar em 2025 esse programa. A gente começou, teve a pandemia, precisou parar, então aumentou os anos, né? Da gente participar. E nesse meio termo de estar participando desse programa, o agrônomo da empresa que a gente vende grãos também acompanha a produção aqui da fazenda. Falou assim, a senhora já está mesmo fazendo isso? A senhora não quer participar do nosso programa também, não? Eu falei, quero também, manda para cá. Aí eu já não estava falando não para ninguém, né? Falei, traz o programa lá, vamos ver. Aí ele trouxe, me apresentou, chama Sustentar, né? Um programa muito bacana, em parceria com a Cefetra, que é uma empresa holandesa. E aí eu fui fazer as normas, cumprir todas as leis nacionais, né? Porque a gente acha que a gente cumpre, mas a gente não sabe metade das leis. Por isso que eu falo que o jurídico é importante para a gente. E aí, eles chegaram e fizeram o diagnóstico, né, aqui da empresa. Nós tivemos reuniões com os holandeses, explicando como é que era tudo isso. E aí, eles precisavam de soja certificada para atender os clientes deles. Então, as pessoas têm que entender isso. É o cliente que manda, tá, gente? Sempre será o cliente. O que ele quiser, você tem que produzir para ele, porque senão você não vende. E aí, eu comecei a participar desse programa e a cumprir, né, essas leis nacionais e as normas internacionais para produção sustentável. E em dezembro de 2023, eu tive a alegria e a honra de ser certificada com soja sustentável internacionalmente. Então, a nossa soja vai para a Holanda. Então, não é o tamanho da propriedade, é o que você faz na propriedade que te traz, né, esse valor agregado aí, uma produção sustentável e ser referência hoje aí para produtores de soja. Então, não precisa achar que você vai gastar muito dinheiro, porque não gasta. Tá? As pessoas falam, não, porque eu vou gastar muito para ser sustentável. Não, gente, é a mesma coisa, você só vai cumprir leis, que é o necessário para que você produza com sustentabilidade. E também são 3 pilares, né? A preservação, a produção sustentável, que é ter retorno, né? Que se você não tiver retorno, você vai quebrar. Então, não é sustentável. E o social, né? Que você tem que fazer aí com os funcionários, com instituições da sua cidade, com o próximo, né? Isso tudo entra em fazer um trabalho bacana para você receber esse certificado. Então, eu recebi o certificado internacional e agora, em junho, eu recebi o certificado nacional, né? Que é da empresa nacional que compra soja nossa, também nos certificou como soja sustentável. Então vale a pena ser certificado, né? Claro, e outra coisa, tem retorno, tá? Monetário. As pessoas às vezes, vai ser a mesma. Não vai ser não, tá? Se você produzir uma soja sustentável, a empresa te dá um retorno monetário e esse dinheiro ele vem direto para sua conta, ele não passa na conta de ninguém. Não tem ninguém que recebe e fala, vou te dar tanto. Não, você recebe integral aquele valor por estar produzindo uma soja sustentável. Então, assim, você investe em coisas que são obrigatórias, que são leis, né? E ainda tem retorno com isso. Então, ser sustentável hoje, eu acho que é um termo que nós devíamos mostrar para o mundo que a gente é sustentável, porque eu não fiz nada demais aqui na fazenda. Então, o produtor é sustentável. Ele tem que mostrar isso, que ele é sustentável. Então, não é uma questão de marketing, não, né? É questão de você fazer a coisa certa. De seguir as leis, As né? leis, é isso aí. Muito então, assim, bom. para nós foi uma honra muito grande.
E eu fico muito feliz, né, de cuidar do solo, cuidar da natureza, cuidar da produção, cuidar do social e Ainda vê o ainda retorno disso. poder falar sorrindo assim para os outros, né, que eu tenho uma certificação, que é Muito uma honra bom. muito grande, um orgulho imenso do nosso trabalho. Aham. Parabéns. Muito bom. Obrigada, é muito bom ser sustentável. E aí, esses homens, eles me acolheram. Eles começaram a me chamar para participar de outras atividades, de outros eventos de mulheres. E aí, eu comecei a ir na Agrobrasília, comecei a ir nesses eventos todos. E na Agrobrasília, eu conheci uma mulher que ela chama Cida. E hoje ela trabalha no Estadão. Na época, ela trabalhava numa revista. E ela me mandou um dia, falou assim: se inscreve nesse concurso de gestão de fazenda, você faz tão bem na sua fazenda. Eu falei, tá. E aí eu me inscrevi. E eu fui no outro evento e conheci a Teca Vendramini, da qual eu sou muito grata até hoje, minha amiga do coração. Até ela vem agora, dia 25, Ah, aqui para a Fazenda e para Catalão. E ela conheci ela num evento e ela foi saber minha história depois, lá em Goiânia, tá? Com o Maurício Veloso, não sei se você conheceu o Maurício Veloso. E o Maurício contou minha história para ela e deu meu contato para ela. E ela entrou em contato comigo e falou assim: ó, vai ter um prêmio, tudo junto, tá? Vai ter um prêmio da Bayer e eu queria que você se inscrevesse, tá? Nesse prêmio, que é um prêmio muito bacana, ela fala essa palavra, ela usa muito bacana, tá? É um prêmio muito bacana e eu queria que você participasse, porque o Maurício me contou sua história e eu gostei muito, e eu acho que você faz uma diferença muito grande. E aí eu tinha me inscrito no que a minha amiga me mandou, que é a Cida. Eu falei, não vou me inscrever não, que eu acabei de me inscrever num prêmio, não vou inscrever em 2 prêmios não. Ah, não, porque vai, porque vai, porque vai. E ela insistindo comigo, aí acho que ela desistiu. Só que ela desistiu, mas ela pôs uma moça para conversar comigo, né, a Mari. E a Mari me ligava todo dia. Você vai se obstinada. inscrever no prêmio e tal. Eu falei, não vou. Vai, eu vou te ajudar, eu te ajudo no que você precisar para você se inscrever e tal. Não vou. Desligava. No outro dia, 4 horas da tarde, o telefone tocava. Você vai se inscrever no prêmio e tal, não sei o quê. Eu falei, Mari, não vou. Já estava até chamando assim intimamente, Mari, eu não vou me inscrever e tal, tal. Aí um dia eu falei assim, eu vou me inscrever, porque aí ela para me ligar, né? Ela não me liga mais. Aí eu peguei e me inscrevi nos 2 prêmios, no ano, foi de 2017, que eu me inscrevi nos 2 prêmios, e o resultado, não, 2018, né, o resultado foi dentro do mesmo ano. Em julho, eu fiquei finalista da Exalc, que o prêmio que a Cida me Uau, indicou era da Exalc. da Exalc. E eu não sabia nem assim a importância da Exalc para o mundo, né? Só para você ter uma ideia, eu fui estudar a Exalc naquela época. Falei assim, já que eu estou concorrendo a um prêmio, eu vou ver quem é a Exalc, né? E aí eu falei, Jesus amado, não vou ganhar, de jeito nenhum. Deixa, isso aqui eu vou passar batido lá, né? Nem universidade eu não tenho para uma universidade, Aham. né? E eu fui finalista, eu fiquei em segundo lugar. Que Eu legal. perdi para a Mulher do Café, que eu acho espetacular, que é a Simone. É um trabalho maravilhoso, lindo que ela faz. Eu não perdi, né? Eu fiquei ali com ela, tenho muita honra Ganhou com ela, né? ganhei com ela ali, porque eu aprendi muito com ela também. Até o marido dela já veio aqui na fazenda, né? Então, assim, a gente ficou amiga. Então, você ganha mais um amigo. Então, de ficar finalista desse prêmio, eu já estava toda empolgada. Não, finalista da Exalc. Eu tava assim, porque aí eu conhecia a Exalc, eu conhecia a história da universidade. E aí eu recebi uma carta, quase em setembro, fim de setembro, mais ou menos. Você é finalista do prêmio da Bayer. Eu falei, Jesus Cristo, 2 num ano só. Aí eu fiquei assim, falei, Jesus, né? Da Exalc eu já estava me sentindo a cereja do bolo, né? E aí vem mais um prêmio. Aí eu fui para São Paulo, fiquei em segundo lugar, mas não é o lugar, entendeu? Eu acho que é você, entre tantas mulheres, você tá ali, né? Participando da Exatamente, final. participando. Então, o seu trabalho é E ser resultado. reconhecida também, né, Eu falo Sônia? assim: o prêmio, gente, quando vocês se inscrevem num prêmio, o meu recado é esse para todas vocês, e o da Bayer tá acabado dia 31 agora. Quem puder se inscrever, se inscreva, porque é a valorização
do que você se dedica, do que você executa, do que você faz com tanto amor e carinho. Então, você ser finalista de um prêmio não precisa ser primeiro lugar, não. Sabe? Você estando ali na final, sabe, com tantas outras mulheres, é a valorização do seu trabalho. E quando você escreve sua história, você não acredita naquilo que você já foi capaz de executar na sua vida. Porque você tem que escolher. Isso eu ponho na minha história, isso eu não ponho. Porque o tanto de caracteres que você tem que escrever a sua história, você tem que escolher o que você vai pôr lá. Porque é muita coisa que a gente executa na vida, mas você não tem aquele cuidado de todo dia anotar. Né? Hoje eu fiz isso, anota lá. Hoje eu fiz. Não, antigamente a gente tinha o diário, né? Não temos hoje mais o diário, porque a nossa vida é muito corrida hoje. Antigamente era mais devagar um pouco. Então, quando você faz a sua inscrição lá, que você percebe o quão importante você é para você, em primeiro lugar, e o quão importante você é de vidas que estão ali ao seu redor, que passou por você, que está com você, convivendo ali. Então, isso é muito importante. E esse reboliço todo de eu me tornar uma das mulheres, assim, de visibilidade, eu falo que é de visibilidade, não é importante. É mulheres que inspiram mulheres, né? Veio com o prêmio da Bayer, em São Paulo, que a Andréia Cordeiro foi a primeira mulher que me entrevistou, né? Que eu falo assim, mulheres apoiam mulheres, né? E ela me entrevistou nesse prêmio, e de lá para cá, é uma entrevista, outra entrevista, e são, assim, várias. E eu espero, assim, de ajudar muitas mulheres a também ser destaque aí em prêmios que eu participei. Participei do Notícias Agrícolas, fui embaixadora do prêmio Notícias Agrícolas, fui embaixadora do prêmio Mulheres Positivas, que nós trouxemos aí 10 setores para serem premiadas, que eu fiquei muito feliz. Foi uma realização pessoal, assim, enorme. Imagina. Porque foram mulheres indicando mulheres. Para mim, isso daí foi uma realização, assim, que é o que eu queria na vida. Que mulheres apoiassem mulheres, né? Porque os outros falam que não apoia. Apoia sim, porque eu fui apoiada por muitas mulheres, né? Então, isso daí mostrou quão tem de mulheres. Foram 12 mil votos. São 12 mil votos de mulheres em mulheres. Então, isso para mim foi gratificante. É uma honra para mim ser parceira. E o Congresso, né, que eu fui embaixadora do Congresso, que não era embaixadora, esse termo embaixadora foi lançado por nós. Eu falo nós porque foi eu e minha amiga Estefanida, que é lá de Rio Verde, quando eu fui escolhida para ser a cara do Congresso, que era o que eles falavam antigamente. Ela falou assim, embaixadora, você é a embaixadora do agro. E ela começou a me chamar de embaixadora do agro, e hoje eu tenho essa marca registrada, é minha a marca. Tem pessoas que usam, ai, fulana tá usando sua marca. Deixa usar, gente. Eu fico feliz, o que é que tem? Né? Eu acho que mulheres tornem-se embaixadoras, sim, do agro, do negócio dela, do setor dela, do que ela faz, que ela seja embaixadora também. E a gente lançou esse termo embaixadora em 2020. E aí começou a ter embaixadora de produtos, embaixadoras de marcas, embaixadoras de várias coisas no Brasil, e eu achei isso sensacional, porque hoje temos aí embaixadora de quase tudo quanto é coisa, e uma coisa que a gente deu início, foi um pontapé inicial. E eu fiquei no Congresso por 4 anos seguidos, né, de embaixadora. Fico muito feliz de estar representando muitas mulheres, mas eu achei que estava na hora de eu dar oportunidade a outras mulheres, né? Ser eterno em cargos tira muita oportunidade de outras pessoas. Então, você tem que dividir esse espaço, você tem que dar o espaço para outros, né? Para que essas pessoas também façam que acontecer na região delas, né? Porque Goiás aqui, eu acho que já está bem à frente aí com a mulherada, porque nós temos vários grupos de mulheres aí e bem fortes. É verdade. E se você deixar, eu falo o dia inteiro aqui. E eu vou amar.
Mas essa sua história realmente inspira, né? Conduzir novas pessoas a serem referência naquilo que fazem. Fazem com amor, com dedicação e, obviamente, colhem o resultado de tudo isso, né? O plantio na nossa vida, ele é obrigatório. Seja lá o que você esteja fazendo, você está plantando. Exato. Né? Se você planta garra, determinação, coragem, força, né? Resiliência, né? Você vai colher o quê? O resultado de tudo isso, obviamente, que é o reconhecimento, né? E você está super de parabéns, né? Eu acho que isso é uma inspiração para todas nós, seja lá a área que a gente esteja atuando, né, Sônia? Você é uma referência, realmente. Então, e aí com isso, assim, a gente vai sendo convidadas para eventos, para estarem nos lugares. Por exemplo, nós temos o Encontro Nacional de Mulheres Cooperativistas. Eu comecei em 2020 também, no Mulheres Cooperativistas. Eu fui convidada a estar numa plataforma, numa dos painéis, né, do evento, com a Gija. Sou amiga da Gija até hoje, conheci ela através desse evento. E o primeiro ano, 2020, eu estava lá, segundo ano, 2021, eu estava lá. Plena E eu pandemia. era tudo online. Tudo online. Eu estava lá e aí era eu que tinha que convidar mulheres. Aí fiquei conhecendo a Edneia Becker, que é uma mulher referência lá no Sul. Para mim é uma inspiração. Uma mulher, assim, tem um coração que eu não sei nem o tamanho, assim. Porque cada um é do seu jeitinho, né? Ela é aquela paz, aquele amor, aquela tranquilidade. Eu falo, eu chamo ela de Miss Edneia, você é a tranquilidade em pessoa, e eu não sou, né? Eu sou mais apavorada, assim. Então, assim, fiquei conhecendo em 2021. 2022, trouxemos aí a Sheila, que é uma mulher que eu conheci também à frente de uma grande cooperativa, que faz um trabalho assim, excepcional. E eu fui conhecendo mulheres. Quando chegou em 2022, eu falei para ela, eu falei, ó, agora é o último ano da Soninha aqui, você vai pôr outra mulher no meu lugar, tá? Porque eu acho que eu tenho que dar oportunidade para outras mulheres. Aí eu fiz um painel ao vivo, né, porque aí já tinha acabado a pandemia, e levei a Ana Paula, a Liliane e a Virgínia, que são mulheres aí que fazem um trabalho sensacional, a Ana Paula com grãos, a Liliane faz grãos, pecuária, tudo ali junto, igual eu aqui. E a Virgínia é uma zootecnista maravilhosa que nós temos aí no nosso agro, né? Que faz um trabalho sensacional. Então, assim, 3 anos seguidos você está num evento desse, não é à toa. As pessoas têm que entender que se você está ali, que se as pessoas te convidam, é porque você faz parte daquilo, levando resultados até para a empresa que está fazendo o evento, né? Então é muito um cuidado imenso. Aí 2022, 2023, você vai ser comandante de um navio. Falei, já, pronto. Mas essa agora vai eu. E eu sou assim, eu sou dedicada. Comprei roupa de comandante, comprei bonezinho de comandante de navio. E falei, vamos ser direito, né? E agora esse ano eu sou de novo comandante do ENCOP, que vai ser lá no Sul, em Camboriú. E eu fico muito feliz quando eu recebo esses convites, porque eu quero levar mais mulheres, eu quero mais mulheres com a gente, eu quero mais mulheres envolvidas, né, para que a gente transforme, sabe, lugares, pessoas, mentalidades, do que enxerga, do que vê e do que sente. Então, para mim, isso é de grande... eu falo assim, o que eu ofereço para as pessoas voltam em colheitas maravilhosas, assim, que eu só tenho a agradecer a Deus aí por tudo isso. Uau! Muito legal. Eu queria mais uma vez agradecer assim, imensamente a você. Que papo gostoso. Eu ficaria aqui o dia inteiro também, viu? Conhecendo, realmente você é uma pessoa maravilhosa, que traz assim a
cara do entusiasmo, da coragem, da força, né, da vontade de fazer acontecer. Oh, meu Deus, como a gente precisa disso, né? Dessa energia que faz a gente ir para frente, conquistar, entender, acrescentar na nossa vida e também na vida de outras pessoas, né? Isso realmente é muito inspirador. A gente trouxe aqui um presentinho em agradecimento a você. Espero que você goste. Obrigada. Deixa eu abrir aqui, gente. Para marcar esse dia. Gente do céu. Vamos ver. Vamos ver. Gente, que lindo! Olha isso. Ó, personalizado. É pra lá, pra cá, lá. Então vamos lá. Olha isso, gente, que lindo. Eu acho que se eu tivesse gravado depois desse podcast, eu teria colocado Soninha. Lindo, lindo, lindo. Amei. Gente, que chiquérrimo. Pena que não pode carregar, né? É avião, eles não deixam. Tem que deixar em casa. Ô, dó, viu? Amei. Lindo. Parabéns lindo, pelo lindo. seu trabalho, Obrigada. viu, Eu só Sônia? queria deixar uma frase aqui, que os outros me perguntam assim, se eu acho difícil, como é que eu consigo fazer as coisas. Primeiro que eu não acho nada difícil, né? E que tem uma frase que eu ouvi uma vez e eu carreguei ela para minha vida. Eu acho que é a mentalidade que você deve ter a hora que a pessoa te pede alguma coisa. Se você pensar assim, você sempre vai arrumar uma maneira, que é quem quer fazer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, eu jamais vou arrumar uma desculpa para não querer fazer alguma coisa. Eu sou bem sincera, sou bem transparente. Se eu não quiser fazer, eu vou falar não vou fazer. Mas jamais vou falar assim, não vou fazer por conta de alguma coisa. Eu gosto mais de falar sim do que não. Né? Mas não são necessários também, né? Mas tem hora que o não faz parte e ele traz muito valorização pessoal. Às vezes as pessoas falam que só falar sim que traz valorização. Não, o não também te valoriza. Então a gente tem que aprender a ter esse cuidado aí e fazer o máximo possível pelo outro, sabe? Você quando está fazendo bem, você está semeando. Se você estiver fazendo mal, você está semeando. E a colheita vem, né? De qualquer maneira. Muito gratificante. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, viu? A gente que agradece. E espero aí que a gente se encontre novamente aí nas estradas da vida. Vamos nos encontrar. Bom? Tô nessa. Obrigada.